Oi, estamos aqui para iniciarmos um desafio. O desafio consiste em lermos este livro Transição Planetária, de Divaldo Pereira Franco, psicografia do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que foi psicografado no ano de 2010. Nosso desafio é lê-lo no mesmo número de dias, do mesmo número de capítulos. Então nós temos aqui um índice com 22 itens, mais o prefácio. Então nosso desafio, que foi feito inicialmente pela Gisele, minha esposa, é lermos esse livro em 22 capítulos. Na verdade será 23 porque tem a introdução. Mas esse é o nosso desafio. Vamos ver se nós conseguimos fazer isso. Todos os dias, durante 23 dias, eu estarei aqui com vocês fazendo um resumo de 10 minutos. Às vezes eu passar um pouquinho de cada um dos capítulos. É um livro maravilhoso, super atual, escrito em 2010, mas perfeito para o dia de hoje. Então vejamos. Esse livro começa com Manuel Filomeno de Miranda trazendo para nós a notícia de que a Terra está permanentemente num processo de transformação. Vejam como que ele começa o seu prefácio. Vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração. Talvez você não esteja habituado à literatura espírita, então preciso dizer que o Espiritismo ensina que os mundos são como as pessoas, eles evoluem naturalmente desde a sua formação e vão passando por diversos períodos de evolução. O primeiro período é chamado de primitivo, e não é sem razão. Mundo primitivo porque, de fato, tudo está no início. Então nós vemos aí as grandes feras, os dinossauros, nós vimos posteriormente o desaparecimento desses imensos animais. Na sua maioria, claro, havia alguns que também eram menores, mas a característica da época dos dinossauros era o tamanho. Nunca mais houve animais tão grandes assim, com a exceção de umas espécies de baleia. Mas o fato é que há 60 milhões de anos esses animais desapareceram da Terra. Acredita-se que foi por força de um impacto de um meteoro. Bom, de 65 milhões de anos para cá, a vida evoluiu, nós temos os animais que todos conhecemos. Podemos citar aí por muito conhecidos, né? O leão, o elefante, a onça, né? A zebra, enfim, esses que nós conhecemos. E aí, vamos exagerar bastante, de uns 2,5 milhões para cá de anos, 2,5 milhões de anos mais ou menos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, admite-se que na Terra já existe a criatura, o hominídeo, os nossos ancestrais, que evoluíram para dar origem ao que nós somos hoje, o Homo sapiens sapiens. Muito bem. Esse processo de evolução, embora tenha durado aí milhões de anos, só se aceita esse homem mais apto para viver de uns 130 mil anos para cá, admitindo-se o Homo de Neandertal como tal.
E aí há uns 30 mil anos nós temos o Homo sapiens. O Emmanuel nos informa que foi por essa época que vieram para cá os nossos irmãos exilados de Capela, e eles foram nossos grandes instrutores, eles que nos permitiram a evolução e a transformação para o que nós somos hoje. Nos ensinaram, transferiram seus costumes, as suas ideias e a sua formação escolar. Não eram espíritos bons, geralmente espíritos maus e grosseiros, e eles vieram para cá por castigo, mas serviram para nos auxiliar na nossa formação. Hoje, bom, decorrendo o tempo aí, até o tempo que o homem começa de fato a era da agricultura, quando começam a surgir as civilizações, nós tivemos então a era primitiva, o tempo primitivo, a primeira época do nosso mundo, chamado de primitivo. Depois disso veio o mundo de provas e expiações. Por quê? Porque a partir desse tempo, onde o homem começa já a raciocinar, começa a manifestar intensamente as suas paixões, nós estamos no mundo que já temos responsabilidade pelos nossos atos, palavras e pensamentos. Então, a partir desse momento, nós ingressamos no mundo no mundo de provas e expiações. Por quê? Porque agora nós vamos ter que provar que estamos melhorando e expiar os erros passados. Correram aí vários milhares de anos. Eu vou chutar um número sem nenhum embasamento científico. Também não tenho condição de afirmar que posso tirar essa conclusão dos meus estudos espíritas, apesar que já o faço há algumas décadas, mas não tenho realmente um embasamento realmente rigoroso para afirmar. Mas eu acredito que há mais ou menos 10 mil anos nós estávamos vivenciando esse mundo de provas e expiações. E agora, a partir da edição do Livro dos Espíritos, que foi no dia 18 de abril de 1857, quando vem ao mundo o Espiritismo codificado, reunido em obras realmente metodizado, não é? Feito por método, por um estudo muito didático por Allan Kardec. Então, a partir de então, nós temos o início da fase de regeneração. Que fase que é essa? Nesta fase, os espíritos piores, os espíritos maus, aqueles espíritos que enganam multidões, que prejudicam nações inteiras, cujos atos dão prejuízo a milhões de pessoas, enfim, que prejudicam a evolução do próprio mundo, esses espíritos começaram a ir embora da Terra desde então. E o Kardec anuncia mesmo na sua obra que depois da segunda metade do século XX começariam a vir para a Terra espíritos já mais adiantados, muitos imigrantes de outros mundos que vinham para cá para iniciar conosco a fase de regeneração. E isto vem acontecendo sistematicamente. Então, nessa breve síntese, para dar uma ideia do que o Manuel Filomeno de Miranda está nos dizendo, quando ele afirma, e eu leio novamente, vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E daí ele vai anunciar nessa introdução maravilhosa, que vale a pena ser lida, tal a sua grandeza, que o mundo está se transformando. E nós estamos notando essa transformação por diversas situações. Ele fala, inclusive, salienta isso, que a evolução do homem só se dá
através do aprendizado que geralmente decorre de errarmos, sofrermos, então nos modificarmos por conta da dor. E a grande escola de evolução do espírito é a dor, infelizmente, porque o outro modo de evoluir é pelo amor. Infelizmente, nós ainda somos mais vinculados à dor, ao sofrimento, para nos transformarmos, do que ao amor. Né? Não vou entrar aqui nas questões do amor, porque isso merece todo um estudo, mas o fato é, nós sofremos porque nos afastamos do amor, infelizmente. Então o Manuel Filomeno de Miranda vai adiantando esse assunto desse modo, e ele fala que caracteriza o mundo, por exemplo, movimentos de proteção aos animais, que é uma coisa maravilhosa. No entanto, ele afirma, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, anciãos e enfermos que morrem de fome a cada ano, não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e solidariedade. Então essas situações ainda nos prendem nesse primórdio do mundo de regeneração, nesse iniciozinho, que se mistura com o mundo de provas e expiações, porque não é estanque isso. Isso é assim, um vai terminando e o outro vai começando, mas nos primeiros séculos desse período é difícil de perceber realmente no que ponto que uma fase está acabando e a outra está começando. Mas é claro, nós podemos ver coisas maravilhosas nesse tempo que revelam claramente que o mundo já está numa fase diferente, especialmente para alguns povos, menos para outros povos que ainda sofrem extremamente. Vale ainda lembrar e ler essa afirmação de Manuel. Desse modo, as grandes calamidades de uma ou de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. Ora, nós estamos, e não deve ser por acaso, com certeza, nesse momento passando por uma pandemia. Quando o livro foi escrito, ele se referia àquela calamidade terrível que foi o tsunami, que matou mais de uma centena de milhares de pessoas numa única pancada. Mas hoje ele está falando, o livro é tão a propósito, que ele está falando de uma pandemia que já matou centenas de milhares de pessoas. Eu não tenho um número exato, mas certamente já matou mais de 100 mil pessoas. E prendeu todo mundo em casa, parou o comércio do mundo. Enfim, nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas tudo isso é para a nossa reflexão. Para nós pararmos e pensarmos quais são os nossos verdadeiros valores, porque nós estamos iniciando a nossa fase de regeneração. E nesse início de fase de regeneração, nós devemos, vejam só, vou ler o que diz Manuel Filomeno de Miranda, agradecendo ao Senhor de nossas vidas e aos espíritos superiores investidos da sublime tarefa da grande transição planetária, por haver nos concedido a honra do trabalho ao seu lado, sou o servidor devotado de sempre. Salvador, 9 de abril de 2010, Manuel Filomeno de Miranda. Então ele está agradecendo porque participa desse trabalho de transformação. Mas nós, meu irmão, você que me ouve, eu, você e tantos outros, podemos também ser uma pecinha nesse trabalho. Podemos ajudar um pouquinho nesse sistema evolutivo da Terra. Colaboremos. E vamos continuar acompanhando o nosso livro Transição Planetária. Estaremos juntos, então, por 23 dias. Que Deus nos abençoe e nos dê forças.